A própria Bíblia, tá? A própria Bíblia, a própria Escritura Sagrada está fazendo propaganda do livro de Jazar, tá? Ela própria entra em defesa do livro de Jazar, tá bom? A gente encontra inúmeras curiosidades no livro de Jazar, tá? Então, no livro de Jazar, por exemplo, vou botar água na boca de vocês, tá? Então, no livro de Jazar, vocês vão descobrir que Raquel e Leia, tá? Rachel e Leá eram irmãs gêmeas. Olha que coisa interessante, tá? Então, Raquel e Leia, tá? Elas eram irmãs, a gente sabe. A gente sabe que Leia era mais velha, mas a gente não sabe que elas eram gêmeas. Então, igual Esav e Jacó, tá? Ou seja, Esaú e Jacó. Esaú era mais velho do que Jacó, só alguns minutos, tá? Só a mesma coisa aconteceu com Leia e Raquel. Leia nasceu antes, tá? E Raquel nasceu logo em seguida, tá? Outra curiosidade do livro de Jazar, tá? O faraó... Bem-vindos, povo de Israel, Shabbat Shalom, tá? Então, quem já chegou, vai abrindo a sua escritura, a sua Bíblia, tá? No Sefer Yahushua, no livro de Josué, capítulo 10, tá bom? Daniel vai ler o início do capítulo 10, tá? De Josué, pode ler. Vaihi Rishmoa Adonit Tzedek Melech Yerushalayim Ki Lachad Yahushua et Haai Vayaha Rimar Kaasher Asar Liricho Ulemalkar Ken Asa Laai Ulemalkar Vehi Rishlimu Ishvei Givon et Israel Vaihiv Bekirban. Amém, Todarabá. Nós vamos começar o estudo do Sefer Yahushua, tá? Do livro de Josué. Então esse capítulo, como a gente percebe, ele é muito grande, ele contém 43 versículos. Nós não vamos correr, a gente não tem necessidade de correr, né? De ter pressa, a gente pode estudar com calma. Então, nós não vamos estudar o capítulo 10 inteiro, tá bom? Então vamos ver até onde dá pra gente ir, tá bom? Então o Daniel leu para nós. Só uma curiosidade, daqui a pouco eu mostro com mais calma, tá? Olha que coisa bonita, olha que palavra bonita tá escrita aqui, ó. Tá? Yerushalayim, Yarushalayim, Jerusalém, a cidade dos nossos patriarcas, dos nossos antepassados. Essa palavra Jerusalém, que ela é importantíssima para nós. Jerusalém é tão sagrada, tá, que o livro de Rit Galut, Apocalipse, Guiliana, fala da Nova Jerusalém, a Nova Jerusalém que desce dos céus, ataviada, enfeitada como uma noiva. E aqui na terra nós temos a Jerusalém terrestre, tá bom? Que é uma tipologia da Jerusalém celestial. Então, olha que coisa interessante. Aqui nós escrevemos em hebraico, daqui a pouco a gente vai com mais calma ver essa palavra, tá bom? É a primeira vez na Bíblia, a primeira vez nas Escrituras. A canequinha de Jerusalém aqui, ó. Aqui, ó. Essa canequinha aqui, ó. Estão falando para te dar água. Estão falando para me dar água. Então beber uma água na caneca de Jerusalém, ó. Peraí, essa veio lá de Jerusalém, tá? Literalmente, né? Então, Jerusalém é a primeira vez na Bíblia, tá? Nas Escrituras Sagradas que aparece a palavra Yerushalayim, Yarushalayim, tá? No palhebraico, Jerusalém, em toda a Bíblia. Então marca aí na sua Bíblia, tá? Em Josué capítulo 10, versículo 1, vai ser mencionado Jerusalém pela primeira vez. Então Jerusalém, tá? Pode falar. O nome do rei de Jerusalém, Jerusalém, é Adonit Tzedek. Isso. Tzedek é da mesma raiz de Sadik. Isso, perfeito, é a observação, a pergunta dele. Procede, é isso mesmo. Adoni, né, meu soberano, né, é justo. Então, o Adonit Tzedek, muitos até acham que poderia ser um título, né? Esse Adoni Tzedek, né? Pode ser que tenha sido um nome próprio, mas pode ser que seja um título, como foi o caso do Malki Tzedek, tá? Que era sacerdote, era rei sacerdote justamente de Jerusalém, que lá em Gênesis é chamada de Shalem, tá? De Salém. Mas percebe que tem que ser justo para governar. Tem que ser justo, como o Daniel falou, né?
tem que ter o título de justo. A gente vai ver que esse Adoni-Zedeque aqui, esse Adoni-Tzedeque, ele pisa na bola, né? Então ele está indo contra o título dele, ou o nome próprio dele, seja como for, tá? Adoni significa meu soberano, né? Meu amo. Tzedeque é justiça, tá? Ou seja, o meu soberano é justo, é justiça, só que ele não honrou o nome dele, esse Adoni-Tzedeque. Então, em Josué capítulo 10, pela primeira vez vai ser mencionada a cidade mais importante do planeta Terra, tá? Que é literalmente, tá? Em Gênesis é chamada de Shalem, tá? Não é o nome completo, tá? Lá em Gênesis 14 é mencionado que Malquitzedek era rei, né, de Shalem, tá? De Salém, nas Bíblias em português. Mas de fato e de verdade, aqui a palavra Jerusalém aparece pela primeira vez em Josué 10, versículo 1, tá? E vai aparecer diversas vezes a palavra Jerusalém nesse capítulo 10 de Josué e Yahushua, tá? E não sei se vai dar tempo da gente entrar hoje, tá? O sol e a lua vão parar, tá? Talvez não dê tempo da gente pegar esse assunto de tão profundo que é, tá? A oração que Josué fez, que diz aqui o texto que nunca aconteceu isso, nem antes nem depois, que Elohim atendesse a voz de um homem, né? Então Josué ora, o sol e a lua param, no mesmo capítulo onde é mencionado o quê? A cidade de Jerusalém, tá? Ou seja, no mesmo capítulo 10 de Josué, que é mencionado uma oração que nunca houve antes nem depois, uma oração com tanta emuná, com tanta bitarrom, né? Inteira certeza de fé, como essa de Josué, ao ponto de Elohim ouvir a voz de um homem e fazer o sol e a lua pararem, tá? Então, esse capítulo 10 ele é muito importante, tá bom? Nós vamos entrar nele aqui, vamos ler o primeiro versículo, que o Daniel leu em hebraico, tá? Ele leu o versículo 1 e 2 em hebraico, tá? Vamos ler em português, tá? E vamos para a interpretação. Só o plano de fundo, tá? Do último estudo foi o quê? Os gibeonitas, eles através de um ardil, eles fizeram com que o nosso povo de Israel fizesse uma aliança com eles, tá? E de agora em diante Israel se torna responsável pelo povo de Givon, tá? Em português, Gibeão, tá? Pelos gibeonitas. A gente aqui tava falando, né, sobre o Criador ouvir a voz de um só homem, né? Então nunca antes tinha acontecido isso. O Criador ouviu a voz de Josué nesse capítulo 10, ele vai fazer uma tefilá, uma oração incrível, extraordinária. Ele vai falar para o sol e a lua pararem, se deterem, tá? No hebraico é mais profundo ainda. Josué manda o sol se calar, tá? No hebraico ele fala, sol, cala-te, né? Ou seja, o sol se calou, né? Então é muito mais profundo. A gente vai ver que é um assunto bem profundo, esse assunto de que o sol e a lua param. Uma outra coisa interessante nesse capítulo, esse capítulo é recheado, por isso que não dá para a gente estudar ele todo em um dia só, tá? Nesse capítulo 10 de Josué é mencionado um livro, tá? Importantíssimo, que não entrou no cânon, tá? Não entrou, não foi considerado canônico, tá? Pelos teólogos, mas aos olhos do Criador é tremendamente inspirado, que é o Sefer Yashar, o livro de Jazar, o livro do reto, do justo, tá? Então é mencionado aqui, tá? Nesse capítulo 10 de Josué, tá bom? E lá em 2 Samuel também é mencionado, tá? O livro de Jazar, tá bom? Então é mencionado em Josué 10:13, o livro de Jazar, e 2 Samuel 1:18, tá bom? O livro de Jazar. Esse capítulo aqui ele é muito especial, tá? Então é assim, extraordinário. A gente vai ver como que o Criador ouviu a oração, né? De um homem, que emuná, tá? Na verdade foi mais que emuná, foi o que? Bitarrom, tá? Bitarrom, tá? É uma palavra hebraica que significa inteira certeza de fé, ou seja, um degrau a mais do que a emuná. Então Josué, Yahushua, ele fez uma tefilá, tá? Uma oração com muita bitarrom, inteira certeza de fé. Então vamos entrar no capítulo 10, tá? Versículo 1 e 2, o Daniel leu para nós em hebraico, a gente vai estar lendo aqui. Então esse livro realmente é muito especial, ele é maravilhoso, ele fornece muitos detalhes, tá? Que muitas vezes a escritura resume,
e o livro de Jazar mostra com bastante detalhes, tá bom? Então quem nunca leu esse livro, tá? Procure ler a própria Bíblia, tá? A própria Bíblia, a própria Escritura Sagrada está fazendo propaganda do livro de Jazar, tá? Ela própria entra em defesa do livro de Jazar, tá bom? Então vamos lá. A gente encontra inúmeras curiosidades no livro de Jazar, tá? Então no livro de Jazar, por exemplo, vou botar água na boca de vocês, tá? Então no livro de Jazar, vocês vão descobrir que Raquel e Leia, tá? Rachel e Leá eram irmãs gêmeas. Olha que coisa interessante, tá? Então Raquel e Leia, tá? Elas eram irmãs, a gente sabe que Leia era mais velha, mas a gente não sabe que elas eram gêmeas. Então igual Esav e Jacó, tá? Ou seja, Esaú e Jacó. Esaú era mais velho do que Jacó, só alguns minutos, tá? A mesma coisa aconteceu com Leia e Raquel. Leia nasceu antes, tá? E Raquel nasceu logo em seguida, tá? Outra curiosidade do livro de Jazar, tá? O faraó, que quando fazem novela, botam aqueles galãs, né? Aqueles caras grandões com 1,90 m de altura para interpretar ele, né? E tal, novela, em filme. O faraó tinha um côvado e meio de altura, ou seja, ele tinha menos de 70 centímetros, tá? Ou seja, o cara era uma tampinha, tinha em torno de 67 centímetros e meio, tá? Pode falar, Mary. O livro de Achar complementa muito a Torá. Fala ainda 2 vezes do livro de Jazar, indicando as 2 testemunhas que a Torá nos pede. Ah, legal. Então é muito precioso esse livro de Jazar. Então escreve aí, quem sabia que Raquel e Leia eram irmãs gêmeas, tá? Quem sabia que o faraó era um tampinha? Tinha um côvado e meio. Um côvado é 45 centímetros. Mais 22 centímetros e meio, tá? 67 centímetros e meio tinha o faraó, tá bom? Então o cara era um tampinha, né? Era muito baixinho. Falou que ele parecia o Lord Farquaad de Shrek. Isso, legal, o Lord, como é que é o nome dele? Farquaad. Lord Farquaad, né? Farquaad, né? É até difícil esse nome, é bem complicado o nome dele. Então aquele Lord lá, que eu não consigo nem falar direito o nome dele, tá? Lá do Shrek, não é isso? Aquele pequenininho deve ter sido inspirado em quem? No faraó, tá? Então no faraó. Lembrar mais uma vez, que absurdo, né? Em novela eles colocam os atores com 1,90 m de altura, né? Galã para fazer o faraó, né? E o faraó não tinha nem 70 centímetros. Colocou, que não sabia sobre as gêmeas. Não sabia, né? Ah, então, interessante. Então, ó, tô fazendo a propaganda do livro de Jazar, tá? Vocês podem baixar na internet, tá bom? PDF, bota lá, o livro de Jazar. Existem até, no YouTube você encontra até áudio. Você bota lá, o livro de Jazar, tem gente que grava o livro inteiro, tá? Está falando que no início da festival deles, o livro de Achar e o de Enoque foi muito importante, preencheu todas as lacunas vazias. Ah, e legal, porque além do livro de Jazar, tá? O livro de Enoque, Sefer Hanor, também é um livro que nós consideramos inspirados também. Então, existe um consenso quase que de 100% entre os Netzarim no mundo inteiro, tá? De que o livro de Jazar e Achar, o livro de Enoque, Hanor, tá? E o livro de Jubileus, tá? Eles são considerados sagrados por nós que somos do povo de Israel, tá? Ou seja, com relação a outros livros, não há uma unanimidade, tá? Mas com relação a esses 3 livros, há uma unanimidade de praticamente 100%, tá? Entre os Netzarim, tá bom? Qual o nosso critério? Qual o crivo? Tudo aquilo que não contrarie a Torá, tá? Então, nós podemos absorver bastante coisa, tá? Ou seja, se algum livro contraria a Torá, então a gente sabe que aquele livro já não é inspirado. Então, não é o caso do livro de Jazar, nem de Enoque, nem de Jubileus. Eles se encaixam perfeitamente com a Torá e fornecem alguns detalhes, tá? Que muitas vezes nas escrituras vem de forma resumida. Então vamos lá, vamos entrar no capítulo 10. Então vamos lá. E quando Adoni-Tzedek, né? O meu soberano é justiça. Olha o título do cara, né? Ou o nome próprio. Só que a gente vai ver que ele é um vacilão, né? Esse rei de Jerusalém aqui, né? Ele vai querer fazer guerra contra Israel. Na verdade,
contra os gibeonitas, né? Porque os gibeonitas fizeram aliança com Israel, tá bom? E como eles tinham raiva de Israel, eles se sentiam ameaçados. Todo mundo agora vai fazer igual os gibeonitas. Os gibeonitas, que são um povo fortíssimo, possuem os giborim, ou seja, os homens valentes, poderosos, tá? Os giborim, os homens poderosos, tá? De Gibeão. Poxa, foram lá e fizeram paz com Israel, pediram arrego. O que vai acontecer com a moral dos povos cananitas? Então eles pensaram, vamos exterminar os gibeonitas.